melhor. Deixe-me começar, Andrei, com a estratégia de segurança nacional dos USUA. Todos estão falando sobre ela e algumas mudanças importantes, sabe, que você vê neste novo documento. Qual é a sua compreensão do novo documento e qual a diferença que você nota, sabe, quando o compara com o documento anterior da administração Biden? Bem, vamos começar pelo fim. Se compararmos com a administração Biden, é revolucionário, na verdade. É revolucionário não só em relação à administração Biden, é revolucionário em relação a qualquer estratégia de segurança nacional já produzida no pós-Segunda Guerra Mundial. Obviamente, teremos que esperar para ver o quão longe isso vai em termos práticos. Mas a maior importância deste documento não reside no que ele tenta realizar na prática. Sabemos que a maior parte disso provavelmente não chegará a ver, de fato, a luz do dia. Mas está no fato de que isso indica que existe uma forte facção dentro da administração Trump que compreende a situação. E eles compreendem basicamente o grande dilema em que os Estados Unidos se encontram. E isso é um dos capítulos da chamada versão mais completa. Nós ainda não a vimos, mas vários meios de comunicação a viram. A versão completa e extensa, por assim dizer, da estratégia de segurança nacional é o fato de que Rick Schuman não é alcançável, nunca foi. Isso é o que venho pregando há quase 20 anos, quero dizer, são tudo ilusões. Foi criado por neoconservadores. E o fato de que isso tenha sido repudiado agora é tipo, uau! Mesmo o simples fato de que essas palavras, sabe, tenham sido proferidas pela Casa Branca é algo revolucionário, porque, no fundo, isso reduz os Estados Unidos à sua verdadeira posição, ao que realmente é. É só mais uma superpotência que, em algum momento, foi grosseiramente embelezada, grosseiramente exagerada, até virar besteira, sabe? Especialmente vindo dos neoconservadores e, sabe, dos intervencionistas liberais. Todos eles são essencialmente neoconservadores. E os Estados Unidos simplesmente não têm recursos para fazer nada. Eles adorariam, obviamente, agora, para concentrar no hemisfério ocidental. Mas isso é outra história. Mas o fato de que... Quer dizer, há coisas revolucionárias lá, como criar a estabilidade estratégica entre a Rússia e os Estados Unidos e cooperar em várias... É tipo, uau, cara, isso é um... E claro, é essencialmente uma admissão de que a Europa acabou. Então, os Estados Unidos simplesmente desliga a Europa, porque a Europa não tem futuro. Mas você acha que a Europa está no processo de entender isso ou está, de alguma forma, ignorando o que aconteceu, né, o que foi mencionado neste documento? Então, como eu digo, sem parar, as elites ocidentais são tão degeneradas que muitas delas são artigos genuínos. Elas acreditam que são ótimas, são absolutamente irresistíveis. Não entendem que suas cidades são lixo, não tem, de fato, população indígena. Alguns lugares, como a França, está se... Bem, essa é outra história, e que esses países estão essencialmente se desintegrando. Economicamente, bem, eles mataram suas indústrias e, como tal, apostaram tudo em derrotar a Rússia, o que não é uma boa ideia. Mas, novamente, não são pessoas muito inteligentes. Alguns deles estão em pânico, mas alguns deles estão em pânico porque têm medo da sua posição na política, da sua posição como chefes de Estado, ou, sabe, como Macron e sabe, Starmer. Mas eles estão cheios de excremento, sempre estiveram. E vimos a degeneração de toda a civilização europeia nos últimos 30 anos. Quer dizer, e as elites estão completamente em sintonia com essa degeneração. E sim, eu não invejo realmente o destino dos europeus, sabe? Não é que estou falando de pessoas europeias comuns, sabe? Então, é bem ruim, já é ruim o que está acontecendo e vai ficar muito, muito pior. E agora, obviamente, eles estão chocados com o fato de que os Estados Unidos, de fato, dizem: pessoal, vocês acabaram. Estamos a caminho. E essa é a próxima, provavelmente a próxima pergunta que você vai fazer vai ser, é tarde, mas ainda assim é meio que indicativo de como, pelo menos uma grande parte de Washington começa a pensar. Sabe, quando a gente analisa o documento, parece que eles estão, de alguma forma, aceitando a realidade da guerra na Ucrânia e, sim, o que está acontecendo lá na Ucrânia. Por outro lado, Andrei, você percebe quando eles colocam a China como o principal inimigo deles.
não chega a tanto, sabe? Por que será? Você acha que eles estão tentando, de alguma forma, sabe, separar a Rússia da China? Ah, sim, esse é o tema? Sim, absolutamente. Exatamente, é isso. E muitas pessoas não entendem isso. Os russos percebem isso facilmente, sabe? Então, sim, são todas tentativas de, sabe, meio que. Especialmente hoje com a tirada do Tucker Carlson, sabe, que ele gravou no vídeo, dizendo que sim, o que é verdade, a propósito, que os Estados Unidos e a Rússia, na verdade, são os amigos mais próximos, deveriam ser os amigos mais próximos e são aliados naturais. Sim, na verdade, a Rússia e os Estados Unidos deveriam ser os aliados mais próximos. Mas, bem, o tempo para isso já passou. Mas, sim, é como um pensamento tardio, tipo, oh, meu Deus, o que fizemos? Mas, sim, é tudo sobre na linha principal, por assim dizer, da política anti-chinesa, se quiser, dentro dos Estados Unidos. E há muitos fatores que influenciam isso, incluindo o fato de que se essas pessoas entendem o que aconteceu na Europa, elas entendem que a China economicamente simplesmente venceu, ponto. É uma economia monstruosa, gigantesca, a maior economia do mundo, de longe, sabe? Não há nada que possam fazer. Então, quer dizer, eles perderam naquela época. Lembre-se, o Vladimir Putin estava pedindo, ei, deixa-nos entrar na OTAN, sabe? Então, os russos pediram, sabe, no início da OTAN, deixem-nos entrar, sabe? Mas a estratégia como a gravidade. Não é algo agradável quando não se sabe fazer estratégia e entender com o que se está lidando. Então, eles não entenderam. E em termos históricos, eles calcularam tão mal que sim, a Europa e a civilização europeia está quase acabada e o seu subserviente, o instrumento, seja o que for, a estrutura União Europeia vai desintegrar-se. De facto, está a desintegrar-se. E este é apenas o início dos processos que condenaram a civilização ocidental como a hegemônica nos últimos 500 anos. Andrei, você ainda vê no documento a política de jogo de soma zero. Claro, sabe, essa é a maneira americana, mas essa não é a política da Rússia ou da China. Não. Eles veem uma parceria. Eles veem, sabe, que há um terreno em comum. Sim. Essa é a forma americana e vai demorar um pouco para se desacostumar à ideia de que os Estados Unidos podem, sabe, ditar algum tipo de condições. Não podem, não têm recursos nem capacidade para o fazer. Novamente, os EUA continuam sendo uma superpotência por várias razões. Obviamente, pela escala da sua economia. É uma economia grande, é a segunda do mundo, com certeza. Embora esteja em declínio dramático e tenha sido desindustrializado catastroficamente, mas ainda assim tem uma grande população. Os Estados Unidos têm recursos, muitos. Então, não importa como os Estados Unidos e o Canadá, claro que é outra história, lidam com isso, mas, e claro, sim, é uma potência nuclear e é uma grande potência nuclear, a segunda potência nuclear do mundo. Mas sim, eles ainda pensam que podem jogar um jogo de soma zero. Não podem, e na verdade nunca puderam. Então, e até o capítulo que diz que a hegemonia não é alcançável, sim, que tal isso? Vamos começar por aí. Podemos construir a partir daí, sabe? Podemos dançar a partir daí e chegar a algo positivo. Então, isso é ainda um velho hábito americano, sabe, de se julgar como sabe, preeminente em tudo, sabe, a maior coisa, sabe, na história. Mas a realidade é que os Estados Unidos têm que, sabe de uma coisa? Basicamente se adaptar às realidades, onde é apenas mais uma potência, uma grande potência, sabe? Então, e tem que viver com isso. E então tentar jogar um jogo não de soma zero, mas para esculpir para si o nicho que pode, obviamente, e esse nicho lhe será concedido. Sim, e depois disso deveríamos estar numa situação bem mais estável. Sim, você mencionou que parece que depois de divulgar este documento, a Europa está em uma espécie de pânico, está chocada. Sim, eles estão chocados. E aqui está, sabe, o que o secretário-geral da OTAN disse. Isso demonstra o pânico, diga-se de passagem. Sim, o próximo alvo a ser atacado pela Rússia.
E já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, alertei que o que está acontecendo na Ucrânia poderia acontecer também com países aliados. Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes. Muitos não sentem a urgência e muitos acreditam que o tempo está a nosso favor. Não é. A hora de agir é agora. O conflito está batendo a nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta ao continente europeu. E nós devemos estar preparados para a dimensão da guerra que os nossos avós e bisavós tiveram que suportar. Imagine só, um conflito atingindo cada lar. Sim, de alguma forma, ele é um idiota, quer dizer, ele é um idiota, sim. O desespero é tão, sim, ele é um idiota. A maioria da cúpula política e militar da OTAN são imbecis. E então, sim, você tem que ver isso, sim, é um pânico. E esses slogans são engraçados na melhor das hipóteses, porque você está olhando para, novamente, bem, essencialmente, por exemplo, a França está se tornando um país de terceiro mundo, a Alemanha também, sabe? Eles não entendem. O Reino Unido nem está no horizonte. Eles têm sua experiência tecnológica residual, sabe? Porque foram uma grande potência aérea e tinham capacidades, especialmente na aviação comercial e de combate. O que se foi, mas ainda retém algo. Se você olhar para a Rolls-Royce, por exemplo, ok? O mesmo vale para a França. Mas fora isso, sim, olhe para eles. Quer dizer, eles são... Então, sim, eles entenderam a mensagem de que não precisamos mais de vocês. Vocês são meramente eles são o almoço, ponto final. Os Estados Unidos precisam se reajustar. A OTAN é o ZEUA. É isso. Lord Ismay, obviamente, britânico. Sabe, os britânicos adoram figuras de linguagem, mas ele estava muito certo quando afirmou sobre a OTAN, que a OTAN foi criada para nos manter dentro, os alemães para baixo e os russos fora, sabe? Então, embora o problema seja deles neste momento, os russos não querem a Europa. Essa é a coisa que eles não conseguem entender. A tarefa toda para o exército russo, por exemplo, de limpar Paris fedorenta, sabe, de ratos e vasos sanitários, e o corpo de engenharia russo indo para lá é aterrorizante para os russos, sabe? Então que eles entrem, sabe, vivam no esgoto. Então, e que se acabe logo com isso. Militarmente eles são insignificantes, é patético. E então sim, por quê? Obviamente a OTAN são os Estados Unidos. Sempre foi. E agora que os Estados Unidos simplesmente dizem, vão se ferrar, comprem armas de nós, sabe? Então, claro, ok, vamos ter que viver com isso, sabe? Não há nada que eles possam fazer a respeito. Andrei, ele disse que o nosso tempo está se esgotando e que precisamos agir. Que tipo de ação é essa de que eles estão falando? Que tipo de atitude seria, sabe, na cabeça deles, na sua opinião? É que eles querem... Eu não sei mais o que podem fazer na Ucrânia, a não ser que partam para ataques terroristas. É a única coisa que podem fazer. Terrorismo, ponto final. A Bundeswehr é uma piada. O exército francês é uma piada, com exceção do dissuasor nuclear. O Reino Unido não tem exército. O exército italiano é uma piada. Então, sim, eles podem pensar, tipo assim, meu Deus, vamos reunir, tipo, umas 100 mil pessoas. Tá bom, junte 100 mil pessoas. Ei, vá lá e, sabe, declare o alistamento obrigatório, sabe? Então, e veja o que vai acontecer, tá ligado? Quando você tiver você foi ao meu, não vou por aí. De qualquer forma, o ponto é, fazer o quê com o quê? Militar. E tecnologicamente, eles estão atrasados. Não estão na mesma liga. Estão muito atrás dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estão muito atrás da Rússia tecnologicamente, em termos de tecnologia militar. E então, sim, eles podem tentar fazer o que quiserem. Será motivo de riso. E eles matarão muitos do seu próprio povo. E talvez os russos tenham que meio que transformar em estacionamento, sabe? Sei lá, em Bruxelas, sabe? Os russos podem fazer isso sem usar armas nucleares. Eles simplesmente, sabe, varrem tudo e pronto, sabe? E então os europeus podem acordar um dia e dizer, estamos livres de... O problema, claro, é que a Europa foi tão emasculada, tão doutrinada, que não acho que consigam se recuperar. Eu não sei se você viu o vídeo do Donald Trump falando sobre a ligação telefônica dele com os europeus.
E você não sente que houve, sabe, um tipo de conversa muito amigável entre as duas partes? Aqui está o que Donald Trump disse, André. Os líderes europeus hoje, eu acho, cercados. Você pode nos falar sobre isso? E há um novo plano de paz revisado que a Ucrânia apresentou? Sim, os líderes da França, com quem falamos, e da Alemanha e do Reino Unido, todos ótimos líderes, muito bons amigos meus, e discutimos a Ucrânia em termos bem fortes e assim veremos o que acontece. Quer dizer, estamos esperando respostas antes de prosseguir, sabe? Sim, em palavras bem fortes, significa que há algumas tensões entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Há grandes tensões agora. E alguns, por alguma razão, acreditam que é polícia boa, polícia má, sem entender as contradições reais. Porque, por exemplo, o Reino Unido e a França apostaram tudo em derrotar Putin, certo? São uns imbecis, como a maioria é. Eles planejaram, acharam que, sabe, iriam atolar os russos na Ucrânia, que os russos em 2 semanas, sabe, iriam perder. Eles ainda acreditam que a Rússia perdeu 1 milhão de pessoas. Mas, novamente, eles não são bons em aritmética básica. Esqueça matemática e ciência militar. Mas eles... então, claro, sabe, aquelas sanções do inferno forçarão os russos a se rebelar. Sabe, eles ainda pensam que os russos vivem nos anos 90, o que diz tudo o que você precisa saber. Novamente, já o disse publicamente. E, repito, as elites políticas, incluindo uma grande parte das elites militares no Ocidente, são imbecis, são incompetentes e uns paspalhos. E foi por isso que eles pensaram, sim, vamos apostar tudo nisso, teremos o nosso. Eles ainda brincam com esses cretinos como Kasparov e aqueles lunáticos marginalizados, né, sabe? E chamam isso de oposição russa. Eles não são oposição russa, são ridicularizados, sabe, na Rússia. E mesmo círculos liberais pró-ocidentais não querem lidar com eles. Então, E quando você olha para isso, o que eles estavam pensando, Moscou, São Petersburgo, Sochi, sabe, Vladivostok, eles fazem aquelas cidades europeias parecerem o que elas são, na verdade, buracos de merda, essencialmente, sabe, cheias de crime, sabe, as tensões étnicas e coisas dessa natureza. E eles pensaram, sim, somos tão atraentes que os russos sonham com a gente, sabe, assim como a Lambrecht, a ex-ministra da Defesa da Alemanha, disse, sim, aqui estão as sanções, Putin não poderá fazer compras em Paris. Meu Deus, Putin quase teve um AVC, sabe? Ouçam, essas pessoas são idiotas, são completos idiotas, não entendem a economia real. E, novamente, nenhum deles entende o que é uma guerra de verdade. Eles nunca puderam. Eles sabem os jargões. Eles são basicamente como Maria Zakharova afirmou, e ela afirmou hoje. Ela falou sobre um dos rapazes, mas na verdade aplica-se completamente. E eu a cito, pessoas sem educação, sem cultura. Simples assim. E assim, como resultado, quando tudo dá errado, nada acontece como planejaram, porque não são bons planejadores em nada, especialmente no militar. E aqui estamos hoje, a Europa e o Ocidente, combinado, estão perdidos. Eles perderam a guerra, ponto final. Não há, outra, forma de contornar isso. E o fato é que a escória, organismos unicelulares que conhecemos como a mídia dominante na União Europeia e nos Estados Unidos, ainda continua a fingir que algo está acontecendo a seu favor. Isso diz tudo que é o que você precisa saber sobre essas pessoas. Então, e mataram mais de 2... Lavrov falou em 1 milhão, mas são mais de 2 milhões. Mataram mais de 2 milhões de soldados ucranianos. Eles foram feridos por suicídio policial, sabe? O famoso caso. Eles foram para um país que não se pode derrotar militarmente, ponto. Não se pode... Escrevi vários livros, estou no 5º. Não se derrota a Rússia militarmente, ponto. As pessoas não entendem. E eu falo sobre esse bando de cretinos que surgiu da Guerra Fria 1.0 sem entender o que estão vendo. Eles, por alguma razão, pensaram que a União Soviética colapsou, sabe, por causa dos... colapsou por problemas internos que eram endêmicos, por assim dizer, orgânicos à sua estrutura. Mas eles acreditam que controlam o universo, sabe? É preciso ter enfermeiros, sabe? E uma camisa de força, sabe? Uma camisa de força neles, porque essas pessoas são idiotas. E hoje, quando até eles começam a ver o que aconteceu,